Então, muito bom dia a todos, senhoras e senhores. É um prazer estar aqui nesta terça-feira de novo, falando sobre questões ambientais e que afetam especialmente os municípios, que é um trabalho que a gente tem feito desde o início, justamente para tentar levar informação, qualificação e que as pessoas que estão lá na ponta, né, nós que estamos no município, nós, o pessoal que trabalha diretamente com os municípios, possa ter uma informação de qualidade com pessoas que tenham trabalho, que tenham conteúdo no assunto e que possam trazer essa informação para vocês. E nesta terça-feira eu vou falar com a professora Mariângela Guerreiro Melhoranza da Rocha, falando sobre propriedade rural e autorização para queimadas controladas, que é o tema da tese de doutorado dela, né, que é as queimadas controladas. A professora é pós-doutora, doutora e mestre em Direito pela PUC e especialista em processo civil também pela PUC, advogada, professora de Direito do IMED, como vocês estão vendo no fundo da tela dela, e coordenadora de um excelente grupo de estudos, o Grupo de Estudos Araquém de Assis, que inclusive teve a presença do próprio Araquém recentemente, e editora do site Páginas de Direito, que publica artigos e artigos de direito lá no www.paginasdedireito.com.br. Então é um prazer, professora Milho, como ela se intitula, né? Não fiquem, ela não fica chateada, pelo contrário, ela se auto-intitula assim para falar sobre o tema. Muito obrigado pela tua presença e bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Primeiramente, eu gostaria de dar bom dia a todos e a todas, e especialmente a ti, professor Alexandre. Muito obrigada pelo convite. Eu tenho acompanhado o teu trabalho nas terças-feiras de manhã, recebendo pessoas de alta qualidade para discutir temas relevantes aqui da área ambiental. Gostaria de saudar especialmente a minha orientanda, a Carol, que está aqui, que chegou aqui para nos acompanhar no dia de hoje. E queria dizer a vocês que realmente para mim é uma honra. O meu sobrenome é Melhoranza e como lá na PUC, eu fui professora da graduação da PUC durante muito tempo, tinham duas Mariângelas. Então era Mariângela Gaspari e eu. E aí, então, os alunos começaram a tentar dizer meu sobrenome, não consegui, foi daí que veio um Prof. Milho. Eu disse, bom, agora aguenta, né? Então, acabei brincando com isso e acabei colocando um canal agora em virtude das aulas virtuais, em virtude da pandemia. Tem um canal no YouTube que se chama Milho Channel, né? Então, eles acabaram brincando com isso, eu aceitei e tá aí o resultado, né? Então, não tem problema nenhum, pode chamar de Prof. Milho, que eu realmente não me importo. E o nosso tema de hoje, então, nós vamos falar acerca das queimadas controladas. Eu sou o tipo ainda da professora raiz, né? Eu falo bastante e vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Eu primeiro vou fazer assim um recorte, tá? Nós vamos trabalhar aqui a questão das queimadas controladas e eu vou começando fazendo um recorte naquilo que eu bem trabalhei também na tese de doutorado, que foi na região específica dos Campos de Cima da Serra. Tá? Eu começo conversando com vocês dizendo que, sim, que na contramão das técnicas científicas mais modernas, eu entendo assim que métodos bicentenários de manejo do solo podem ser utilizados ainda hoje e sem agredir ao meio ambiente. Um desses métodos de manejo do solo é o uso da queima controlada, que na região dos Campos de Cima da Serra, eles acabaram dando o nome de sapecada, né? Essas queimadas controladas, na realidade, elas são fruto da tradição e elas são fruto de um costume local bicentenário que já estava sendo feito na região há muito tempo. Então, cientificamente, houve um estudo
feito pelo professor Arlindo Budski, da Universidade de Caxias do Sul, a respeito da existência ou não de benefícios quando da utilização da queima controlada. Então, vamos começar pelo início. O que é a queima controlada? A queima controlada é uma queima que é feita através de aceiros, tá? Então, nós temos, são valas que são feitas para que o fogo não se propague. A chama, ela é de baixa intensidade, ela chega no máximo a 60 centímetros de altura. E o mais interessante é que esta técnica de manejo do solo, ela não é feita uma vez por semana, uma vez por mês, não, ela é feita somente uma vez por ano. Quando? No final do inverno e início da primavera, porque nesta região específica dos campos de cima da serra, em virtude da geada e às vezes até da neve, fica tudo queimado, né? Então, assim, não tem como se utilizar aquela pastagem para fins, por exemplo, o agropastoriço. Então, nesse sentido, o que é que se fez? Se queima, né, controladamente, até 60 centímetros de altura, e aí aquela cinza que cai, ela é altamente alcalina, ela é benéfica para a gramínea que nasce depois. Então, pelos estudos encabeçados pelo professor Arlindo Budski, da Universidade de Caxias do Sul, a sapecada, ela traz a renovação do campo e a utilização do fogo não altera as características do solo. Mesmo que existam algumas perdas no ecossistema, essas perdas não causam o desequilíbrio ambiental. Com a queima, há o aumento do quê? Há o aumento do CO2, eu concordo, né? O CO2 atmosférico. Entretanto, logo após o capim, ele cresce com tanta rapidez que ele fixa com grande intensidade o CO2 atmosférico. Então, rapidamente se estabelece o equilíbrio entre a taxa de CO2 liberada na atmosfera e entre essa taxa de CO2 liberada na atmosfera e aquele malefício atmosférico que poderia ser tido como um desequilíbrio, uma situação de poluição atmosférica muito intensa, né? Então, se restabelece esse equilíbrio entre a taxa de CO2 liberada e a queima, a maior parte do capim jovem, em fase de crescimento acelerado, ele acaba, vamos dizer assim, num termo mais chupando aquele CO2 que é liberado na atmosfera. Então, a atmosfera da região, comprovadamente, por estudos científicos, ela não é afetada pela queima controlada. Então, a gente pode dizer que a queimada, essa sapecada, ela é uma alternativa viável, porque ela estimula o crescimento do capim, que é o principal alimento para o gado. Então, a queima, ela seria assim, feita como uma forma de limpar o campo no final do inverno, quando o capim não está mais palatável, ele não está mais pronto para ser utilizado para fins agropastoris, em virtude das geadas, como eu falei anteriormente. Então, a gente pode, através desse estudo feito pelo professor Arlindo Budski, né, teve um livro específico sobre isso, que é Queimadas nos Campos, o Homem, o Campo, a Natureza, o Fogo e a Lei. Esse livro, em que pese já, claro, né, foi em 2011 que ele foi lançado, mas até hoje, os estudos que vieram depois, feitos pelo pessoal da URGS também, acabou se comprovando que realmente naquele local a queima não era uma utilização maléfica. Ainda mais que na região específica dos Campos de Cima da Serra, apenas 6% de todo o território ele pode ser maquinável, ele pode ser utilizado via trator. Eu não consigo colocar maquinário naquele lugar em virtude da alta perigosidade. Então, não há alternativa para aquele homem do campo, para aquela pessoa que tradicionalmente, bicentenariamente, faz a sapecada, tá? Outra coisa que a gente pode falar aqui também a respeito dos benefícios da sapecada na região é que ela destrói parasitas, como, por exemplo, carrapatos, as pulgas.
A queima controla também o perigo daqueles incêndios de resíduos de velhas pastagens acumuladas. Então, se eu faço uma vez por ano, o resíduo que vem dali, como eu disse para vocês, o solo altamente alcalino, aquilo ali, aquela cinza que é produzida vai servir na realidade como uma forma de adubo, né? Então, como ela é controlada, não vai ter o risco depois de resíduos poderem, no verão, causar incêndios na região. Então, vejam vocês que é uma técnica bicentenária, uma técnica passada de pai para filho, uma tradição do local. O solo com a queima ele acaba se tornando mais fértil com os minerais. E a queimada controlada, então, acabou sendo muito discutida e se trazer essa realidade para dentro da legalidade, ou seja, para dentro da legislação. Então, assim, coube ao operador do direito legalizar a situação. Então, fazendo uma pesquisa, lá ainda para a época do doutorado, eu acabei descobrindo que o primeiro acórdão que se teve no estado do Rio Grande do Sul a respeito da liberação ou não do fogo foi da lavra de relatoria do professor José Maria Rosa de Saier. Neste acórdão se discutiu muito o quê? O ir e vir da legislação estadual sobre as queimadas. Vejam vocês que o texto original do inciso 8º do artigo 251 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul disciplinava que se peculiaridades locais justificassem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou até em práticas florestais, mediante autorização do poder público, seria permitido o uso dessa pecada. Então, por esse dispositivo da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, né, se dizia, então, que se houvessem essas particularidades locais, essas peculiaridades locais, poderia, então, se utilizar. Bom, aí veio 2003, né, e foi declarada a inconstitucionalidade da emenda constitucional número 32, e na ação direta de inconstitucionalidade que tramitou junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, e aí então se alterou a redação do artigo 251. Então, pela nova redação, tá, o inciso 8º passou a dizer que combater as queimadas responsabilizando o usuário da terra por suas consequências. Então, aquilo que antes era permitido, com a alteração, acabou sendo proibido. Acontece que esse dispositivo, ele carecia de regulamentação. Então, mesmo que carecedor de regulamentação, ou seja, tendo uma lei ou um decreto que o regulamentasse, ele acabou sendo aplicado. E aí a gente tinha duas realidades. A gente tinha esta realidade e a gente tinha o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul, que era a Lei Estadual 9519 de 92, que na redação original do artigo 28, ela dizia lá que era autorizada a utilização do fogo, mas somente em situações excepcionais, como, por exemplo, forma de tratamento fitossanitário no controle de pragas, no controle de doenças, e ainda assim condicionada a uma alteração do órgão florestal competente. Bom, então, diante da proibição da queima pelo artigo 28 do Código Florestal, aí foi promulgada depois a Lei 11.498 de 2000, que introduziu os parágrafos do artigo 28 para permitir a utilização do fogo para o controle e eliminação de pragas e doenças. Essa lei acabou sendo declarada inconstitucional pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em 2001. Entendeu-se à época, né, que ela afrontava o disposto nos artigos 13, inciso 5º e 251, parágrafo 1º da Constituição Estadual. Então, vejam vocês, uma lei ia para um lado, outra lei ia para o outro. Então, o agricultor
ou até mesmo aquela pessoa que não era da agricultura, mas queria manejo do campo para fins pastoris, não sabia mais se podia ou não podia utilizar. Em 2011, teve um deputado estadual, que é o Edson Brum, que juntamente com outros 2 deputados, eles fizeram uma proposta, um projeto de lei, que era o projeto de lei 175 de 2011, que tratava da alteração do artigo 28. E tratava da alteração do artigo 28, dando liberação para o manejo com fogo para pastagens, considerando o quê? Que o Código Florestal já autorizava o uso da sapecada em situações especiais. Então, a proposta era o quê? Era dar ao artigo 28 do Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul uma nova redação no sentido de permitir, não apenas somente para fins de controle fitossanitário, de pragas e doenças, mas também para fins de se fazer como técnica de manejo do solo no sentido agropastoril. Então, vejam vocês que esse projeto de lei, lá na justificativa de motivos do projeto de lei, ele definia que essa permissão do fogo nas pastagens se justificava por falta de alternativa no controle das plantas indesejáveis e principalmente porque em vários locais era impossível ter o manejo do solo através de mecanização. Então, ainda nessa linha da questão da mecanização, eles também diziam, né, na propositura deste projeto de lei, que isso dependeria de quê? De um laudo técnico competente e que esta competência não seria do Estado. A competência para dar a autorização seria de quem? Do poder público municipal. O deputado Lucas Redecker, depois disso, ele acabou encampando essa questão de liberação da sapecada e ele dizia que não era a queima do campo, ele defendia a defesa do produtor de utilizar o fogo como técnica de manejo do solo em virtude muito em razão da subsistência, né? E das pessoas que moravam na região. Então, tem inverno, tem geada, a gramínea queima mesmo, né? Às vezes tem neve. Então, ele defendia a possibilidade da sapecada em virtude de que sapecar o campo no final do inverno e no início da primavera não se traria malefícios, já que apenas 6% de toda aquela região, né, era passível de mecanização, de fazer a roça com mecanização. Bom, depois disso, o que aconteceu? Com base nesse projeto de lei, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul promulgou a Lei Estadual 13931 de 2012, que alterou o artigo 28, né? E acrescentou uma nova exceção à proibição do fogo ou queimadas, permitindo o uso como prática de manejo controlado em pastagens. Então, foi mais ou menos assim, ó, foram 28 votos favoráveis e 13 votos contrários. Então, a lei acabou sendo promulgada, mas lá via o Ministério Público, né? E ela foi objeto de uma DIN. E o Pleno do Tribunal de Justiça, por maioria, julgou improcedente esta ADIM. E o desembargador Genaro Borges, que foi o relator na época, ele disse que as características morfológicas da vegetação rasteira da região dos Campos de Cima da Serra e de outros lugares conhecidos no estado do Rio Grande do Sul são vocacionados apenas para o manejo pastoril. Primeiro, por impossível a mecanização e uso da terra para atividades agrícolas, tá? E segundo, porque se trata de um costume secular, tá? Então, não tinha por que satanizar, esse foi o verbo utilizado pelo desembargador, não tinha por que satanizar as queimadas. E no voto dele, ele ainda dizia, à época do fato,
que a queima controlada é um fator de produção e manejo das atividades agropastoris e que era recomendada pelas características da vegetação rasteira. Então, ele também fez mais ou menos isso que eu fiz na tese de doutorado. Ele procurou analisar as particularidades locais daquela região específica para entender se podia ou não podia fazer a liberação da queima. Tá? Então, assim, um MP inconformado, né, com o resultado do julgamento, acabou ingressando com um REST, um recurso extraordinário, junto ao STF. Tá? Então, vejam vocês que as coisas não foram assim tão pacíficas. Mas seja como for, né, se a gente for analisar o que nós temos na legislação, a gente pode começar a conversa pela própria Constituição. Aí você vai me dizer, mas professor, o artigo 24 da Constituição não traz o município com competência específica para legislar pelo meio ambiente. Tudo bem, concordo contigo, o município não está elencado no artigo 24. Entretanto, o artigo 30 da Constituição Federal, ele fala que há competência do município para legislar sobre assuntos de interesse local. Veja, esta técnica, essa prática de manejo do solo, essa pecada, ela é um interesse local, né? São regiões específicas, são lugares específicos, são particularidades locais que ensejam a possibilidade da utilização do fogo. Então, se a região dos Campos de Cima da Serra, se a criação de gado de corte já foi uma atividade econômica rentável na região em virtude da possibilidade da queima, e como eu falei, para fins ecológicos, e eu fiz todo um estudo na tese de doutorado, onde eu examinei tanto as espécies de fauna quanto flora, para ver como elas seriam afetadas pelo fogo. Vejam vocês que apenas os artrópodos invertebrados são os animais que mais sofrem com a questão do fogo. Realmente, eles morrem. Entretanto, logo após terminar o fogo, com as cinzas, eles se reproduzem com tanta velocidade que não desencadeia nenhum desequilíbrio ambiental. Então, naquele lugar, né, o fogo feito com baixa intensidade, que nunca atinge temperaturas elevadas, é uma técnica controlada, utilizada há mais de 2 séculos e que para aquele lugar é benéfica. Então, a gente pode dizer que essa tradição que acabou se tendo no local, né, passada de pai para filho, ela foi incorporada à cultura local. Ela faz parte da dignidade daquela comunidade. E se a dignidade, como diz o professor Ingo Sarlet, é atributo emprestado ao humano, e como diz o professor Carlos Alberto Molinaro, é digno então de reconhecer ao ser humano do campo o seu direito em manter viva a sua tradição e a sua cultura. Até porque, comprovadamente, não há nenhum desrespeito à expressão cunhada também por Carlos Alberto Molinaro, que chama o meio ambiente de lugar de encontro. Então, vejam, se nós temos estudos científicos da área da biologia, da área da ecologia, que comprovam que não há degradação ambiental e não há desequilíbrio ambiental, não há mais porquê nem se cogitar da proibição dessa pecada na região em específico. Inclusive, tanto uma tradição do local, que o que me moveu a escrever sobre o tema e a pesquisar sobre o tema foi o Manifesto Popular. Né? O Manifesto Popular foi um manifesto elaborado pelo Grupo Serrano, que era o grupo dos moradores dos Campos de Cima da Serra, e neste documento eles explicavam toda a história dessa pecada na região. Obviamente, estamos falando aqui de um conhecimento empírico, estamos falando aqui de um conhecimento que para eles advém da sua cultura, para eles advém aquele conhecimento da sua vivência e não mais de uma experiência científica, como foi o caso do professor Arlindo Budski. Então,
a comunidade, até inclusive é interessante isso, depois da queima, comemorava a chegada da nova estação. Então era uma utilidade prática, aproximava as pessoas e tornava, a sapecada tornava um ambiente cultural local vivo. Então isso era interessante também de observar. E após, então, essa questão da sapecada, aí a gente começou, então, a discutir a possibilidade ou não, né, dos municípios poderem efetivamente legislar sobre o tema. Vejam que quando foi proibida a legislação do município sobre o tema, muita coisa aconteceu no local, né? Na região específica dos Campos de Cima da Serra. Eu posso citar aqui para vocês como exemplos, né, de malefícios trazidos ao local. Primeiro, o êxodo rural. Municípios que tinham 15 mil, 20 mil habitantes, com a impossibilidade de se queimar o solo. O que aconteceu? As pessoas acabaram saindo do campo indo para a capital, atrás de emprego. A chegada de culturas exóticas no local, plantação de pinos e plantação de pinos assim a larga escala, plantação de pinos e eucalipto a larga escala, feita por quem? Por multinacionais, sendo que a consequência ambiental, quer dizer, proíbo a queima, mas deixo acontecer outra coisa, foi agora o aquífero Guarani está secando em virtude de uma planta adulta de pinos, também cientificamente comprovado, entre aspas, bebe por dia 30 litros de água. Então, o aquífero está secando, os animais silvestres estão morrendo de sede porque não tem mais água naqueles lugares costumeiros onde eles costumavam lá beber a sua água. Então, tudo isso aconteceu com a proibição da queima. Agora se tem a possibilidade. Então, como é que fica o licenciamento? O licenciamento seria junto ao órgão estadual ou junto ao órgão municipal. Município de São Chico, né? São Francisco de Paula, por exemplo, tem legislação específica, né, em que o licenciamento é feito pela Secretaria Municipal. Então, nós temos no município de São Chico, recentemente, um decreto. Tá? Então, nós temos o decreto 1951, de 2 de junho de 2020, que regulamenta a lei municipal 2924, e esse decreto, então, ele estabelece, né, como é que é a autorização feita pelo Poder Executivo para conceder a permissão para a queima controlada. Então, como é que funciona, por exemplo, em São Chico? Então, lá em São Chico, né, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que se chama lá a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade, a fim de permitir o uso do fogo, né, traz algumas exigências, claro, essas exigências que tudo em consonância com o decreto federal, que é o 2661, aquele antigo de 98, e com a resolução do CONSEMA de 2008. Então, olha só, né? O emprego do fogo mediante a queima controlada depende de prévio licenciamento ambiental. Então, o interessado tem que se dirigir à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E lá na Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ele pede, então, a emissão da licença. Tá? Então, assim, ele vai ter que levar o quê? Ele tem que levar documentação específica, comprovante de propriedade, ou que tenha posse do imóvel onde é realizada a queima, comprovante de residência, comprovante de inscrição no CPF ou CNPJ do proprietário, do empreendedor, ou ainda do seu representante legal, se for o caso, tá? E um laudo técnico emitido por um profissional habilitado, indicando as coordenadas da área a ser queimada, com a respectiva o quê? Aquela ART, né? A anotação de responsabilidade técnica em conformidade com as especificações do formulário técnico. Então, a licença para queima controlada, ela é emitida com que finalidade? Com a finalidade específica para a queima de controlada.
Vejam só, neste município em específico, o prazo de validade é de 4 anos. Então, devido à particularidade da vegetação, do clima, né, a prática dos produtores do município de São Francisco de Paula se estipula sem prazo para o manejo, que deverá ser da primeira quinzena de julho até a primeira quinzena do mês de setembro. Então, é uma vez por ano. Tudo bem. E a licença, então, ela vai ser feita, vai ser concedida de 4 em 4 anos. Previamente, então assim, ó, antes de se empregar o fogo no local, antes de se fazer a queima controlada, o interessado na obtenção da licença, tá, ele tem que definir exatamente a técnica, qual o equipamento que vai ser utilizado, o reconhecimento da área, a avaliação do material a ser queimado, promover o inteiramento dos resíduos da vegetação, com forma de quê? Né? Com forma de limitar a ação do fogo. Preparar os aceiros de no mínimo 3 metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas, climáticas e o material combustível assim determinarem. Os aceiros, eles então serão feitos, né, desta forma para conter o fogo, né? Mas eles podem ser substituídos, diz o artigo 6º do decreto, eles podem ser substituídos por outras técnicas equivalentes. Ou seja, eu posso fazer o aceiro como se faz normalmente, esburacando o solo, fazendo buraco no solo, ou então eu posso substituir por uma outra técnica que está se vendo agora, que é a situação de se fazer o aceiro controlado por tipo uns objetos, umas lâminas de metal, tá? Só que já ficou, já os ambientalistas já abriram os olhos, porque parece que quando tem a queima, e isso ainda não está cientificamente comprovado, aquele metal, ele acaba trazendo resíduos que seriam não seriam bons ali para a região, mas isso ainda está à mercê de comprovação científica, tá? E, por fim, para que haja o licenciamento, se teria que assinar um termo de compromisso, estabelecendo, comunicando formalmente, né, a todos os outros confrontantes, os vizinhos, os lindeiros, né, a intenção de realizar a queima controlada. Por que isso? Para fins de esclarecimento e para fins de que se tenha publicamente, né, que fiquem todos sabendo com antecedência que vai ocorrer a operação no local. Então, a operação no local vai ter que ser confirmada por data, hora, início, né? E em que momento isso irá acontecer e principalmente em qual parte de toda a propriedade isso irá acontecer. Então, toda essa operação da queima, até a extinção, até quando termina a chama, né, nós teremos que ficar sempre 2, 3, 4, 5, 6 pessoas controlando como é que está se comportando a queima naquele local, certo? E por fim, que foi uma alteração desse decreto, ele é novo, tá, gente? Esse decreto é agora de junho de 2020. Eles acabaram acrescentando uma nova providência a ser tomada por aquele que gostaria de se utilizar dessa pecada, né? Que seria apresentar um relatório descritivo com a poligonal georreferenciada e total de todos os hectares da área manejada com utilização do fogo, tá? Então, assim, isso é o que nós temos, então, por exemplo, no município de São Chico. Então, veja que vai variar de município para município quais são as regras e quais são
verdadeiramente as condições específicas para que se tenha a queima controlada. Tá? Inclusive, no município de São Chico tem uma coisa muito interessante neste decreto, que já existia, que já se fazia antes, mas agora está legislado, que é a realização de forma solidária. Ou seja, vários lindeiros, vários confinantes, né? Os vizinhos podem se juntar e fazer uma operação conjunta, né? Então, até 5 produtores, isso é limitado até 5 propriedades, mediante um multirão, eles poderiam fazer uma operação conjunta, desde que a queima não ultrapasse a 500 hectares. Então, isso agora é o que se chama de queima solidária, tá? Então, mas para que haja queima solidária também, tem que ter a licença da queima, a comunicação dessa queima solidária, tá? E então, vejam vocês que agora essa legislação, ela traz assim novidades, né, a respeito daquilo que já se fazia na região. Então, hoje em dia, o que eu vou dizer para vocês? Hoje em dia, a liberação legislativa é municipal. Então, no estado do Rio Grande do Sul, a liberação legislativa é municipal. As licenças emitidas em 2019, elas serão prorrogadas até 2022. E aqueles processos administrativos onde se buscou o licenciamento e eles foram indeferidos, né, eles vão ser, inclusive, reavaliados. Então, esse novo decreto do município de São Francisco de Paula, eu achei um decreto, assim, um tanto para frente, um tanto inovador, no sentido de que eles estão buscando, neste momento, na realidade, se legislar, se colocar a permissão para aquilo que foi sempre feito bicentenariamente. Então, seriam essas as minhas colocações, professor Alexandre Burgo. Muito bom, professora Maria Ângela. Muito obrigado pelas suas considerações. Foi muito legal e muito interessante, muito esclarecedor. E vamos, aqui já temos 2 questionamentos aqui para te passar. Um da Carol, e que pergunta se a sapecada não acarreta a extinção de plantas nativas, e também fica curiosa quanto à possibilidade em relação ao esgotamento da terra. E, sendo realizada ela apenas uma vez por ano, o risco fica eximido, esse risco, em razão dessa frequência, vamos dizer assim, da queimada ser usada somente um ano? Tá. Então, são 2 questionamentos, né? Pelo que eu entendi, quer saber da questão das plantas nativas e depois do esgotamento do solo, né? Exato. Tá. Então, primeiro, a questão das plantas nativas. Veja, Carol, que se a gente analisar, essa queima ela não é feita nas florestas, ela não é feita na floresta de araucária, que, por exemplo, é a principal mata nativa do local. Inclusive, a floresta de araucária, ela está sendo devastada não pela questão da queima controlada, mas pela questão do plantio do pinus e a questão do plantio dos eucaliptos. O vento tem sido o maior fator de acabar com a floresta de araucária. Por quê? Para quem não sabe, a planta da araucária, ela é uma planta dioica. O que é isso? Para que a araucária faça uma araucariazinha, tem que ter a araucária macho e a araucária fêmea. Então, a partir do momento que chegou o pinus no local, quando vem o vento, o pinus leva aquela semente, e a semente do pinus, infelizmente, quando ele nasce, ele acaba com tudo que tem em volta. Uma floresta de pinos que você entre, Carol, não tem nem cobra, não tem nada. Porque aquela resina que sai do pinus, ela acaba matando tudo que tem embaixo e na sua volta.
Então, as plantas nativas, elas não são afetadas pela queima controlada, que é feita somente na gramínea. As plantas nativas, elas são, na realidade, protegidas. Na minha tese de doutorado, eu examinei, estou com ela aqui, posso olhar agora, todas as plantas que tinham no local, tá? Então, eu posso te dizer aqui, mas tudo mesmo, tá? Da floresta de araucária, do xaxim, do capim-caninha, do arbusto, que é o Baccharis unicella, do capim-penacho. Então, assim, eu examinei com base, óbvio, em estudos científicos da biologia e da ecologia, porque eu sou da área do direito, então eu tive que correr para quem entende. Então, assim, nada acontece com a questão das plantas do local. Quanto ao solo, como eu falei, quanto ao solo é uma outra realidade. Quando cai a cinza, essa cinza, é porque o solo do local é diferente do solo de outras regiões do Brasil. Aquela cinza que cai, ela é totalmente rica. E rica em quê? Em minerais que são nutritivos para o solo. Então aquilo não esgota o solo, ao contrário, fertiliza. E a gramínea que nasce, ela vem com tanta força que, além de tirar o CO2 da atmosfera, ela ainda consegue se reproduzir com muita intensidade para servir de pastagem para o gado. Então, é uma coisa muito interessante toda essa análise da biologia do local. Então, realmente, não há, na região em específico, desequilíbrio causado pela sapecada. E olha que na minha banca de doutorado estava o Delton Winter de Carvalho, estava o Paulo Lemes Machado, e eu disse, eu vou ser comida viva. Mas no final, todos eles acabaram concordando comigo que para aquela região é a melhor situação ecologicamente falando. Não sei se respondem. Sim, com certeza. A Daniela pergunta, né, elogiando a apresentação e perguntando se a queimada controlada, ou chamada sapecada, também se incluiria a queimada para controlar outros focos de incêndio, como no Cerrado, por exemplo. E aí ela faz um comentário dizendo que o impacto ambiental das queimadas depende do grau de sensibilidade e vulnerabilidade do meio. Numa área de poucos recursos hídricos, essa queimada pode ter um enorme impacto ambiental. Então, mas a pergunta dela é em relação a se esse tipo de queimada ela poderia ser usada para controlar outros focos de incêndio, como ela deve estar falando do Cerrado lá, que deve ser onde ela deve estar nesse momento. Aí, Daniela, assim, ó, daí duas coisas a gente tem que analisar. Qual é o tipo de solo que tem no Cerrado? E a segunda coisa que a gente tem que analisar é o clima da região também. Se faz frio, se não faz frio, né? Porque a gente sabe que não faz, né? Mas assim, ó, para ser utilizada, para combater, eu acho que não a queimada controlada, mas os aceiros são utilizados como forma de combate, tá? Mas tudo vai depender do tipo de solo. Quando eu fiz a minha pesquisa, eu conversei muito com vários biólogos, entre eles um senhor que mora em Canela, que se chama Vitor Hugo Trave, que ele é biólogo, ele tira fotos e etc. Então eu fui lá conversar com ele. E ele pegou 2 tipos de solo diferentes e fez uma experiência na minha frente. O que ele fez? Ele pegou uma planta que todo mundo aqui conhece, que é a hortênsia, tá? E plantou a hortênsia num solo alcalino e plantou a hortênsia num outro tipo de solo. Para vocês verem, a mesma planta. Uma planta saiu com a flor rosa e a outra planta saiu com a flor azul. A cor da hortênsia, ela varia de acordo com o tipo de solo. Então, veja você que, na realidade, o tipo de solo vai influir em tudo. Então, daquele dia, ele me explicou não só para a proliferação e coloração de plantas, mas também no que tange a questão de se permitir o uso do manejo do fogo como técnica no solo, tá? Por quê? Se é um solo alcalino, ele precisa dos minerais, aqueles que advêm da situação da queima quando cai a cinza. Então, o solo já precisa disso.
Agora, diferentemente de um outro tipo de solo, que se cair a cinza, para ele vai ser ruim. Então, para responder a tua pergunta, eu teria que fazer uma pesquisa no tipo de solo que tem no cerrado, né? Para a gente cientificamente responder e analisar. O que técnico, eu acredito que tu falando, né, Mari, essa questão da tradição, né? Eu acho que de modo geral, as civilizações, os povos, de algum momento, né, devem ter usado a queimada para controle, né, das pastagens, né, revigoração do solo. Isso é uma coisa que a gente, pelo menos, né, eu também sou do interior do Rio Grande do Sul, já ouvi, ou pelo menos tinha ciência do ocorrido. Imagino que em outras áreas também. A questão é que, efetivamente, né, essa prática, como ela é uma prática, digamos assim, que tem muito risco, né, de se expandir, né, ou ser usada com outros fins que não efetivamente da revigoração do solo, para fazer uma queimada de uma floresta, por exemplo, né, certas pessoas utilizam para outros fins que não o efetivamente pretendido. Então, por isso a necessidade, né, de todo esse controle, né, e de toda a necessidade de autorização ambiental para a realização de uma atividade, assim, que é uma atividade como tantas outras que precisa da participação do órgão ambiental e de componentes técnicos para a sua autorização. Eu acho muito, muito interessante, né? Isso a gente trabalha isso no doutorado e lá no mestrado fiz também a tua mescla de informações entre o direito, que é a tua área original, com outras áreas de conhecimento ambiental, né, biologia, engenharia florestal, tudo mais, para compor a tua pesquisa do doutorado, né, porque isso aí gera uma qualidade muito interessante, né? Eu te complementando aqui uma informação, né, a resolução 372 de 2018, que é a do CONSEMA mais atual, já desde o início lá que tem, ela já definiu que as competências para as autorizações de manejo através do uso da queima controlada é de competência do município, eles não entraram nessa Claro, discussão. quando eu defendi a tese, vai fazer 6 anos já, né? Então, quando eu defendi a tese, ainda não existia, né? Foi lá em 2015, foi finalzinho de 2014, início de 2015. Ainda não existia competência. Então, toda a parte jurídica da tese foi na construção da competência municipal, né? É claro, eu acho até que eu falei na resolução aqui na minha fala, porque o próprio decreto, esse lá de São Francisco, ele cita a resolução de 2018, que é a mais recente. Então, assim, ó, nós temos, na realidade, todo um arcabouço agora municipal para se construir. Nós temos, assim, quem advoga nessa área, né, vai ser bastante procurado, na realidade, até pelo poder público para a questão de se criar legislação municipal permissiva. Mas veja, tem que ter muito cuidado, tem que ver o tipo de solo, tem que ver o tipo da região, né? Uma pergunta que muito me fazem é a questão, tá, mas quem é que vai dizer se o local é pedregoso ou não, né? Onde é que eu vou para descobrir se tem alta Isso, pedregosidade? prof, é uma pergunta aqui do Gelson, né? Onde que se define o conceito de área não mecanizada, né, para poder efetuar essa queimada aí? Pois é, aí é que tá, né? Como tem as particularidades locais, não vai ter uma legislação estadual te dizendo qual vai ser a área mecanizada e qual vai ser a área não mecanizada. Na região específica dos Campos de Cima da Serra, só 6% de todo aquele território é mecanizável em virtude da alta pedregosidade. Daí, Gelson, o que acontece? A gente olha e vê a pedra, né? Lá é assim, lá em cima a gente olha e vê, né? Agora, não tem, assim, uma legislação dizendo onde é e onde não é. E são essas brechas que a gente acaba, né, a gente acaba se utilizando. Prof, deixa eu te fazer uma pergunta, né? As queimadas, assim, aqui no Rio Grande do Sul, em outros locais, né? As queimadas controladas,
elas são permitidas, né, de um modo geral, mediante autorização, né? Como é que tu vê, e eu acho que, de certa forma, eu falei isso no meu comentário anterior, mas como é que tu vê essa proibição generalizada feita pelo governo federal, né, através do decreto 14424 de 2020, que estabeleceu uma espécie de moratória, né, dizendo que não pode ter queimada, mesmo controlada pela legislação municipal, estadual, pelos órgãos ambientais, estão proibidas essas queimadas tanto no Pantanal como na Amazônia. O que tu acha desse ato, vamos dizer assim? Aí Pantanal e Amazônia são outros 500, como diria meu falecido pai, né? Porque é outro tipo de solo, é outro tipo de vegetação, é outro tipo de lugar, né? Agora, assim, ó, o que eu vejo na Amazônia, e desculpa o desabafo que eu vou fazer aqui, é um descaso total das autoridades. O que adianta, me desculpa, mas o que adianta promulgar um decreto desse jeito como está sendo falado, entendeu? Se a gente olha para lá e aquilo está pegando fogo a todo dia, toda hora. Então, a semana passada, e essa semana já fica aí o convite para vocês, está tendo um painel na URGS a respeito da Amazônia. Um painel coordenado pela professora Cleide Calcaro. Olha, gente, é super interessante, né? São vagas limitadas. Eu fui assistir, porque eu fiquei interessada com aquilo. E é impressionante, né? A queimada que está lá não é a queimada controlada dessa que a gente está falando aqui. A queimada que está lá é aquela queimada de pessoas que não têm autorização, de pessoas que não têm licenciamento, que não fizeram um estudo de coisa nenhuma e queimam simplesmente por queimar? Não. Por que está sendo queimado? Está sendo queimado em virtude do progresso. Quer dizer, o que eles acham que é progresso, né? Então, assim, aquilo que está acontecendo lá, e não adianta esse decreto. E por que não adianta esse decreto que eles fizeram? Eles querem proibir a queima controlada, que tem um controle, e ninguém faz nada a respeito do que realmente está acontecendo no local. Então, isso é um absurdo. Pronto, falei. Na verdade, é uma resposta política, né, que o governo... É uma resposta política. Só que é uma resposta política, desculpa, cada um aqui tem seu viés político, a sua visão do fenômeno. Mas não adianta dar uma resposta política proibindo de qualquer jeito, de qualquer forma, sem olhar as particularidades locais, né? Então, na Amazônia, dos dois exemplos que tu deste, na Amazônia, o que eu tenho mais contato por estar assistindo e agora estudando algumas situações. Eu fui convidada por um professor da Universidade Federal, lá do Amazonas, que ele está fazendo todo um projeto a respeito do jacaré do papo amarelo. O jacaré do papo amarelo, no local, quando começou a queimada, o bicho fugiu. E o bicho se refugiou num lugar onde ele não tinha predador natural. O que aconteceu? Aconteceu a reprodução do jacaré do papo amarelo. E agora, gente, como não tinha predador natural, não se sabe o que fazer. Então, na realidade, eles querem agora liberar a caça. Olha que ponto chega. Eles querem liberar a caça em virtude de que não se sabe o que fazer com o excesso de jacarés do papo amarelo. Então, ele me convidou para eu fazer a parte jurídica disso. Eu disse, meu Deus, eu vou liberar para matar o bicho? Né? Então, assim, pensem comigo, em razão do quê? Da queima, mas não é a queima controlada. Não é isso que nós estamos falando aqui. Eles fizeram esse decreto com uma resposta política, utilizando o termo queima controlada, sem nem saber o que é. Pronto, falei dois. Então, é muito complicado. Muito complicado. É verdade, verdade. E eu tenho contato lá com o secretário de Meio Ambiente do Pará, mas é a minha cadela. Mas especialmente com o pessoal do Pantanal, que fala, né, que esse momento mais recente houve um excesso de queimadas, né, um nível bem maior
em relação ao que estava ocorrendo. Deixa eu te fazer um último comentário aqui, que a Tamires me pergunta se há alguma restrição para o uso desse tipo de queimada controlada para emitir essa autorização, porque a resolução 372 ela não faz nenhuma distinção. Efetivamente não faz e deixa a critério do município autorizar. Então, qual a pergunta em específico? Ela pergunta se existe algum tipo de distinção em relação ou restrição para que os municípios façam isso, né, em relação a esse estudo que tu fez aos Campos de Cima da Serra para emitir essa autorização. Porque Tá. na norma estadual, com o SEMA 372, não tem nenhuma distinção. Diz que cabe ao município autorizar a queimada controlada no seu território. Exatamente. Eu fiz o recorte da minha explanação onde eu foquei a minha pesquisa, que foi nos Campos de Cima da Serra. Mas nada impede, Tamires, que se faça queima controlada, por exemplo, no município de Cidrera. Por quê? Porque não diz nada na resolução a respeito da localização geográfica do município. Certo? Só que assim, aí vai para onde? Para o artigo 30 da Constituição. Tu vais ter que comprovar que existe interesse e particularidade local de forma científica a modo de que se possa fazer a queima controlada naquele lugar. Então, ainda que a resolução não te determine geograficamente onde se possa fazer, vai ter que comprovar o município a real necessidade da feitura daquilo. Muito bem, Prof. Mari. Foi excelente esse nosso bate-papo, né? E é muito importante a gente poder esclarecer com pessoas que saibam, porque em vários tipos de situações a gente acaba, ou as pessoas acabam politizando ou criticando um instituto ou algum tipo de ação sem ter o devido conhecimento, em primeiro lugar, e transformando aquela ação que, sendo controlada, sendo tecnicamente viável, em uma ação negativa, no caso a queimada. A queimada controlada, ela não tem problema, autorizada pelo argumental, ela não tem problema de ser realizada. A questão é as queimadas ilegais, os meios, o fim ilegal ou inadequado que se faz com desse tipo de atividade, né? Como vários tantos outros casos que acontecem. Por que o pessoal, outro dia estava falando de consórcio, e o pessoal, o consórcio ele é ruim por causa dos políticos. Bom, mas qual é o problema do consórcio intermunicipal? Não é o problema do consórcio, é o problema das pessoas, né? Então a gente tem que saber fazer esse filtro para poder indicar, para poder criticar e fazer os comentários, e com certeza tu pôde qualificar muito esse debate. Obrigada. Só para finalizar, não foi exatamente a pergunta da Carol, que ela se voltou para a questão das plantas, né? Mas eu pesquisei também os animais. Então, eu pesquisei, né, o tatu de rabo mole, o serelepe, a cutia, o preá, o puma, que é o leão da montanha brasileiro, né? Jaguatirica, graxaim do mato, graxaim do campo, lobo-guará, veado-virá, bugio ruivo, lagarto do papo amarelo, a cobra de vidro, jararaca, curicaca, gralha azul, caboclinho, sapo do cururu, sapinho verde, quer dizer, a rã das matas, né, o lambariz. Eu procurei assim, ó, atrair o borrachudo, o camarãozinho, o caranguejo, a borboleta, cujo nome científico é a Parasates reticulata, a aranha caranguejeira, o tatuzinho. Então, assim, ó, a minha pesquisa, eu fui a fundo na flora e na fauna, né? Então, vejam vocês que e eu coloquei fotos também. Então, dentro da tese, eu procurei, assim, colocar fotos e fui no local, né? Então, na rota dos Campos de Cima da Serra, eu vou tirar aqui o fundo para vocês conseguirem olhar. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui o fundo, que aí eu consigo mostrar para vocês. Então, assim, ó, para mim, não tem pesquisa se a gente não vai até o local. Então, eu fui. Não sei se estão vendo. Sim, estamos vendo.
Tá? Então eu fui até lá, né? Ainda tirei, esse aqui é o ponto mais alto do estado do Rio Grande do Sul, né? Na rota dos Campos de Cima da Serra. Esse aqui é o Pico do Monte Negro, né? Então, veja aqui, para quem perguntou da questão da pedregosidade, ó, essa foto dá para ver bem. É pedra mesmo. Né? Então, e outras fotos aqui que eu tirei, eu fui lá olhar, porque não adianta a gente querer escrever e pesquisar sobre uma coisa que a gente não sabe o que é. Então tem que olhar, tem que ir atrás, né? Pesquisa de campo, que nem eu disse. Tá? Então, assim, é muita pedra. Então, realmente, não tem como mecanizar. E aí acontece isso, né? A queimada controlada. Aqui, achei a foto que eu queria mostrar. Olha só. Tá vendo? É tudo assim, pedra, 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 pedra. Passa o trator ali, nunca mais, né? Vai ter um baita de um prejuízo. Tá? Então, só para terminar, eu Tá queria bom, dizer mas isso. excelente, Maria. Eu acho importantíssimo, né? Mesmo para nós, eu, pelo menos como advogado, essa área ambiental nos dá a possibilidade da gente poder conjugar com outras áreas e outros estudos e, eventualmente, né, ou em grande maioria dos casos, poder até fazer essas visitas de campo, né? Conhecer a realidade do local para poder fazer os nossos estudos, nossos artigos, as nossas defesas, né? Muitas vezes a gente, quando está defendendo um cliente, né? Ele te conta uma história e tu tem que ir lá no local para comprovar se a história que ele está te contando é verdadeira também, né? Então, acho muito importante isso, né? Essa visão que sai do escritório, né? Sai da sala de aula e vai à rua, vai ao campo para a gente ter a noção da realidade. Foi muito legal mesmo, Mari. Eu agradeço novamente a tua presença, foi excelente e a gente volta nos próximos dias com mais algumas participações de pessoas qualificadas para trazer outros assuntos para o pessoal aí que trata do direito ambiental e com foco em direito municipal, tá bom? Obrigado, Mari. Eu que Tchau. agradeço. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.